nós estamos nessa luta, e hoje, graças a Deus, deu certo. Eu quero pedir a Deus que o Senhor, mais uma vez, venha derramar a graça dele sobre a vida do Rally, principalmente que os nossos corações, a nossa mente esteja aberto para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Amém ou não amém? Você é bendito, meu irmão, porque aqui é bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Paizinho, nós queremos abrir os nossos corações e, Deus querido, respaldar o teu filho nessa hora, que ele tenha liberdade nesse lugar para fazer aquilo que seu coração propôs a fazer. Muito obrigado pelo sim, muito obrigado, Senhor, porque ele se dispôs. Muito obrigado, Pai querido, por essa predisposição. Usa o teu filho e, Senhor amado, que nossos corações estejam abertos e a mente atenta para que toda semente lançada, Pai querido, frutifique para a glória do teu nome. A paz do Senhor, amém? É um prazer, uma honra, uma enorme satisfação estar aqui, levando a palavra junto com meu amigo, pastor Clay, o pessoal da CIA também que está me ajudando, o Yuri, a Val que veio comigo. É uma honra para todos nós estar servindo essa casa, porque nós realmente acreditamos que algo muito poderoso está para acontecer nessa cidade, nesse estado, nesse país, por meio dessa igreja. E isso não é um sensacionalismo, não. Eu creio mesmo que nos próximos anos nós viveremos um dos maiores avivamentos que o Brasil vai presenciar na sua história. Por meio de igrejas, por meio de iniciativas missionárias como essas que nós vimos, por meio do trabalho de jovens avivalistas que estão queimando mesmo na presença do Senhor. E eu estou muito entusiasmado com esse tempo. Eu queria convocar a igreja a se entusiasmar também com isso. Sabe, a olhar para o futuro numa perspectiva mais otimista. Se você for avaliar os resultados daquele tempo para o avivamento da Rua Azusa, por exemplo, e comparar com aquilo que o Brasil já está vivendo nos dias de hoje, você vai perceber que sim, nós estamos vivendo um avivamento. Talvez o olhar mais pessimista vai enumerar uma série de críticas, e isso é natural. Não houve nenhum movimento de Deus na terra que primeiro não foi banhado por descrédito. As pessoas desdenhavam dos avivamentos porque quase sempre eles eram feitos por pessoas muito simples, iniciativas muito pequenas, coisas muito, sabe, pequenas, simples mesmo. E as pessoas elas não davam o valor, mas o Senhor jamais desprezou um coração quebrantado e contrito. O Senhor Jesus sempre honrou os joelhos daqueles que oram. Ele sempre honrou os olhos daqueles que viravam madrugadas lendo a palavra, orando, chorando. E eu creio que esse é um lugar onde isso é cultura, onde isso é natural, onde realmente você pode ver a presença de Deus invadindo as casas, as ruas e transformando vidas. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Não, fica com o olho aberto aí. Eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que me apresentar. É a primeira vez que eu venho ministrar aqui, mas com a palavra. Eu já vim aqui uma ou duas vezes, junto com o Coração de Servo, ministrar o louvor. Vocês lembram do Éder, da galera lá do Coração de Servo? Eu faço parte do ministério do Éder, então sempre que o pastor Clay nos chama, a gente ministra o louvor e a gente é sempre impactado pela resposta da igreja, sabe? Então eu não espero timidez de vocês hoje, porque eu estou acostumado com a Batista em Glória, que na verdade mais ministra na minha vida do que eu sou capaz de ministrar na vida de vocês. Amém? Então eu vou me apresentar. Meu nome é Heiler. Eu sou pastor lá na CIA Church, junto com o pastor Tiago. Eu fui admitido ali no corpo pastoral recentemente. E eu estou muito feliz mesmo de estar vivendo esse avivamento junto com essa galera, porque eu desconheço no Brasil, por todos os lugares por onde eu passei, um lugar onde a presença de Deus é tão intensa. Sabe, é esquisito os cultos lá. É esquisito, porque quando Deus vem, as coisas mudam e sei lá, o dia que Deus colocou o pastor Tiago na minha vida, eu falei, cara, nunca mais eu posso sair de perto desse cara. Porque é realmente incrível isso. E eu também lidero um movimento chamado Evangelismo Inteligente. Eu sei que ele não é famoso, eu sei que ninguém conhece, mas eu já fico satisfeito em saber que somos conhecidos no céu. Porque por mais de 5 anos de ministério nós temos levado a palavra às ruas, feito cultos públicos, tendo trabalhos assistenciais na cidade estrutural e na cidade do Sol Nascente,
sabe? Nós temos colhido muitos frutos desse ministério e graças a Deus Ele está nos dando a condição de estar evoluindo cada vez mais, ano após ano. Nós saímos agora de uma conferência que foi muito impactante, sabe? Então nós ainda estamos sob efeito dos acontecimentos espirituais daquela conferência, assim como eu sei que vocês estão sob efeito de algo muito poderoso que Deus está fazendo aqui, amém? Nós estamos vendendo esse moletom, é um agasalho com capuz, com bolso. Você pode encontrar ele ali atrás no final. Eu não vou me ocupar muito tempo para falar dele, mas está bem legal, ele é bem bonito, ele tem um material muito bom, custa R$100, nós aceitamos cartão e dinheiro, o que vocês quiserem, isso não é um problema. Comprando esse material você ajuda no nosso trabalho assistencial e com as demandas do evangelismo inteligente, sei lá, os custos que nós temos eventualmente, amém? Vamos orar agora então? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a viver um momento bem diferente, porque eu quero levar vocês para um lugar essa noite, amém? Eu queria mesmo que vocês se esforçassem, todo mundo com os olhos fechados, porque o lugar onde eu quero levar vocês é no lugar onde Jesus se encontrou com você pela primeira vez. Eu quero que você mentalize agora na sua cabeça, quando foi que o Evangelho capturou o seu coração? Eu não vou saber onde é, você sabe. Quem sabe foi num acampamento, onde você recebeu uma palavra muito poderosa e aquilo mexeu com você e você foi então batizado com o Espírito Santo. Ou quem sabe foi no seu quarto mesmo, com a sua Bíblia aberta, ouvindo uma música que talvez hoje você já nem escute mais, e você levantava suas mãos para cima e dizia: Senhor, eu te adoro, e sabe, quem sabe foi nesse momento onde Jesus capturou o seu coração. Quem sabe foi numa conferência, onde algum pregador assim, muito especial falou de forma muito profunda e tocou seu coração, ou não, ou quem sabe foi quando algum amigo, alguma amiga te apresentou à igreja, ou quando você foi, sei lá, a convite de um parente, de um familiar, eu não sei. Eu quero que você, de olho fechado agora, vá exatamente para aquele lugar onde o Espírito Santo pegou o seu coração, e a partir daquele momento você disse: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero que você se lembre mesmo de cada lágrima que você derramou. Eu quero que você se lembre mesmo de cada versículo que te tocou, de cada canção, mesmo que a canção nem esteja na moda hoje em dia. Tem gente aqui que tem 1 ano de crente, tem gente aqui que tem 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, não importa. O lugar que eu quero levar você é o lugar onde Jesus capturou o seu coração. E agora sim eu quero que você comece a orar. E comece a dizer palavras para Jesus. Eu não vou orar, eu não quero que você espere um estímulo do altar. Eu quero que você mesmo, com a sua boca, comece a falar com Jesus, a compartilhar essa memória com Ele. Sabe, de perceber como isso aquece o seu coração, como isso te enche de esperança, como isso te enche de vida. Comece a falar com Jesus agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui, Deus, com o coração aberto e com uma memória na nossa mente. Pai, nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor acreditou em nós lá no passado, lá atrás. Porque você nunca desistiu de nós. Porque você nunca desistiu de mim. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, perseverando na crença dessa fé, na crença desse boato de um cara que ressuscitou, porque o Senhor tocou de forma muito significativa a minha vida. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, com o coração aberto, Pai, pedindo para que o Senhor nos reconduza a esse lugar, porque quem sabe esse é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, o lugar onde as coisas eram muito mais simples, onde nós não éramos tão seduzidos pelos cuidados desse mundo. Oh Deus, nesse lugar onde, sei lá, o nosso coração ele se acendia numa velocidade diferente, onde o culto não precisava de ter grandes luzes ou músicas para tocar o nosso coração, porque era só a sua presença que fazia diferença em nossas vidas. Eu quero te ouvir orando, eu quero que você comece a orar mesmo. Abra sua boca e comece a orar, comece a falar com Jesus, comece a falar com o Espírito Santo. Às vezes você deixa para no domingo você aliviar a sua alma das cargas semanais. Não, sabe, só se coloque diante desse altar e comece a queimar por Jesus.
numa intensidade diferente, Não importa se a pregação ainda vai começar, se vai demorar, o que importa é você voltar para esse lugar. Vem, Espírito Santo, vem, alimenta as nossas almas, Deus. Vem com teu Espírito e constrange o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, como eu te amo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso em nossas vidas. Eu sempre me emociono quando o Espírito Santo me leva para esse lugar. O lugar onde eu o conheci, o lugar onde todas as coisas perderam sentido, onde o mundo perdeu a cor. Eu amo me lembrar mesmo do meu batismo, eu amo me lembrar das coisas que eu já vivi em Deus há muito tempo atrás. E eu acredito que se nós fôssemos fazer esse mesmo tipo de dinâmica com o apóstolo Pedro, nós iríamos parar nesse capítulo aí, Lucas capítulo 5, verso 3. Porque esse é o momento em que a Bíblia registra o primeiro contato do apóstolo Pedro com Jesus. Jesus, depois de ser batizado, conduzido ao deserto, ele ainda está ali bem no início do seu ministério, talvez fazendo algum milagre, alguma cura, e isso chamava a atenção. Jesus, ele tinha a capacidade de atrair as multidões para si. Por onde Jesus passava, as multidões iam atrás, buscando ali algum respingo de glória, buscando ali, sei lá, algum milagre, algum tipo de alimento, não sei, mas as pessoas seguiam Jesus. Então, eu queria que você imaginasse agora, na vida do apóstolo Pedro, o que era aquele dia onde ele estava ali, às margens do mar da Galileia, lavando as redes ali, e de repente ele olha para a praia, e está vindo uma multidão seguindo um pregador. E aquela cena já era um pouco estranha, porque o mar da Galileia, que na verdade nem é um mar, ele é um mar de água doce, ele tem ali as suas praias, não aquela característica turística, sabe, tipo de viagem, onde as pessoas vão à praia para se deliciar, para tomar um banho. Não era essa a fisionomia das praias da Galileia. A praia do mar da Galileia, ela era uma praia pesqueira. Então, quase sempre tinha muitos barquinhos ali, sabe, na beira do mar. Existiam já coletores de impostos ali, logo no início da praia, com balanças, pegando do pescado, cobrando o imposto, sabe. Tipo, existiam muitos trabalhadores, existiam muitos escravos, mas muitos escravos, muitos soldados romanos ali também, fazendo a segurança, evitando que houvesse qualquer tipo de problema. Era mais ou menos esse o desenho do mar da Galileia do tempo de Jesus. Então Jesus, ele está caminhando e uma multidão vai atrás dele, e Pedro está lavando as redes e olhando e achando aquilo muito estranho. Então Jesus se aproxima dele e fala assim: olha, eu gostaria de fazer um culto aqui, então eu vou usar o seu barco, você afasta ele um pouquinho da terra, eu fico em cima do barco pregando às multidões. E Pedro, ele acha estranho, mas tudo bem, ele vai lá, Jesus sobe em cima do barco, começa a pregar a multidão, e ele começa a ouvir aquelas palavras, e aquilo vai mexendo um pouco com ele. Aquele não era um bom dia para o apóstolo Pedro. Ele estava vindo de uma noite onde ele não conseguiu pescar um peixe sequer. Ele estava vindo de uma noite de insucesso. A palavra ainda diz que na sua casa ele tinha uma parente doente, a sogra dele estava enferma, ela estava com febre. E febre na verdade não é doença, febre é sintoma. A gente não sabe qual era a doença dela, mas sabia que ela estava doente. Então ele já estava trabalhando, buscando ali dentro da sua cabeça com alguma preocupação. Então ele estava ali, ele jogava a rede e não vinha nada. E assim, mesmo para um pescador azarado que em algum dia não consiga pegar alguma coisa, é muito estranho isso. Pedro, ele não era um pescador de um barco pequeno, ele tinha funcionários à sua disposição, ele tinha sociedade com outros discípulos, outras pessoas que se tornaram discípulos depois. Eles não pescavam na base do anzol, eles pescavam na base da rede, eles tinham aquele costume de pegar grandes cardumes de peixe, era natural para ele. E quem pesca sabe que à noite talvez seja o melhor horário para pescar. Eu pesquei uma vez na vida e eu descobri isso. De dia os peixes são mais espertos, eu não sei. Mas ele passou aquela noite ali jogando e nada. E de manhã, sabe, ele vê uma multidão seguindo um cara. E de repente esse cara fala com ele pedindo para usar o barco dele. Ele libera, ele
acha estranho e vai ouvindo aquela mensagem. Quando Jesus termina, ele vira para Pedro e fala assim: lança-te ao mar alto e vai pescar. Então ele vai até o mar alto, assim, um lugar mais distante da praia, continua jogando as redes e continua não pegando nada. Ele não pega nada. Até que de Jesus ele escuta talvez um conselho um tanto absurdo, porque ele fala assim: olha, jogue do outro lado a rede. E nesse momento ele sentiu o seu orgulho ferido ali, o seu orgulho profissional ferido, porque ele mal conhecia Jesus, ele mal sabia se Jesus era um pregador, um carpinteiro, alguma coisa nesse sentido, mas e também não dá para saber se ele falou para jogar a rede do outro lado do barco ou do outro lado do mar. Mas ele pegou e virou para Jesus e falou: olha, eu tenho pescado a noite inteira, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou um profissional, eu tenho um barco à minha disposição, funcionários. Tipo, não é assim que funciona. Você não simplesmente joga a rede do outro lado e funciona, não é? Mas, sob a sua palavra eu lançarei as redes. Então ele vai e lança a rede, e ele começa a pegar tantos peixes, que eles quase iam a pique. Eles estavam quase afundando de tantos peixes que eles pegaram, a ponto que eles precisaram chamar outros barcos ali das proximidades para os ajudar a retirar os peixes do mar ali. Estava tão pesado, e não demorou muito tempo para que Pedro associasse o resultado dessa pesca a uma intervenção de Deus. Então, quando ele se encontra com Jesus de novo, ele olha para Jesus e ele se lança no chão e diz assim: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele se viu tão impactado por aquele resultado, por aquela pesca. Ele sabia que tinha a ver com as palavras daquele homem. E ele falou: cara, eu não posso atrapalhar você. Os meus pecados podem comprometer a sua qualidade, eu não vou fazer isso, afaste-se de mim. E Jesus fala assim: não, Pedro, levanta, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Conhece essa história? Esse foi um momento em que Jesus capturou o coração de Pedro pela primeira vez. E a partir de então, começa uma saga maravilhosa de milagres, sinais, que Pedro testemunhou. O primeiro milagre de Jesus, que foi quando ele estava num casamento, nas bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho, Pedro já estava lá. Quando Jesus expulsava os demônios, e os demônios ainda respondiam Jesus, fala assim: você está me atormentando antes do tempo, o que você quer de mim? E Jesus fala assim: aparta-te daqui. Expulsava os demônios, e aí o que acontecia? Pedro estava lá. Pedro presenciou o dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Sabe, Pedro ele andou sobre as águas. Em determinado momento, Jesus ele pregava dizendo assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E as pessoas acharam estranho esse discurso de Jesus. Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram ele. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: e você? Você não vai me abandonar? E ele fala assim: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você percebe como o relacionamento de Jesus e Pedro foi evoluindo no decorrer da história? Em determinado momento, Jesus ele é convocado a curar uma criança que estava enferma. Aí ele é interrompido no meio do caminho por uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo, uma doença. Então ela toca em Jesus e ela é curada. E Jesus, percebendo o toque dessa mulher, ele fala assim: alguém me tocou. Aí quem? Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, está todo mundo te tocando, a multidão te aperta, e você vem me dizer quem me tocou? Jesus: Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtude. Pedro estava lá. E não bastava ter presenciado o milagre com a mulher do fluxo sanguíneo. No intercurso desse mesmo milagre, ele chega à casa da criança. Então ele vai lá, espanta os incrédulos e deixa na casa só a Pedro, Tiago e João. E ele cura a menina. E ele vê a ressurreição ali se manifestando. Então ele não só viu milagres assim aleatórios, como um cego, um coxo. Ele viu um morto ressuscitar.
Ele ouviu as parábolas de Jesus. Era ele que sempre questionava: Senhor, eu não estou entendendo, me explica de novo. A relação de Pedro foi evoluindo. Ele caminhou sobre as águas. Sabe o que é isso? Ele vê Jesus se aproximando, ele pensa que é o quê? Um fantasma. Aí ele fica com medo de Jesus. Não, sou eu, vem para cá. Ninguém foi, só Pedro foi. Você conhece a história. Você veio para a escola bíblica, não veio, pastor? Sabe, as coisas que Pedro viveu, as coisas que ele viu, as festas que ele celebrou ao lado de Jesus, foi tudo fantástico, foi tudo maravilhoso. Talvez você tenha vivido momentos assim também. Você sabe que, na verdade, Jesus capturou o seu coração, mas no decorrer do seu processo de conhecimento de Deus, da palavra, do seu envolvimento com a igreja, quem sabe você também não presenciou milagres, coisas incríveis, familiares que você nem acreditava mais, e Deus foi lá e converteu e mudou a vida, milagres que aconteceram na sua vida, você sabe. Comigo acontece direto. Eu acho estranho quando a pessoa fala: Deus não fala comigo. Eu falei: Deus fala comigo o tempo todo. Os milagres acontecem o tempo todo. Basta você ter sensibilidade para ver. Sabe quando você se acostuma com a glória de Deus? Então a glória de Deus, que antes na verdade causava impacto no seu coração e constrangia você, sabe, te levava assim a se sentir mal com os seus pecados, passa um tempo, não vai surtindo mais efeito. Você vai se acostumando com aquele nível raso na presença de Deus, porque é bacana no começo, mas depois é todo culto, aí você vive um culto de domingo, depois vive outro, vive outro, e a glória que antes impactava você já não causa mais tanto efeito. Aí você está precisando cada vez de mais recursos, de mais coisas, mais luzes, mais barulho, sabe, mais conferências, mais eventos, porque se você continuar do jeito que está, você meio que morre na fé. E morre por quê? Por excesso de glória. Não é nem pela falta dela, é por excesso. Porque quando você vai vivendo com Jesus, e para de valorizar as pequenas coisas que Ele faz por você, a presença de Deus vira paisagem na sua vida. Você passa por ela e não percebe mais. Isso acontece com todo crente. O problema é que quando você vai vivendo esse nível de relacionamento com Jesus, quando chega o dia da crise, algumas coisas no seu coração vão mudar de lugar. Alguma bagunça vai acontecer no seu espírito e você tem que estar muito bem preparado para viver esse dia. Esse dia é uma das promessas de Jesus. O dia mau. O dia onde as coisas vão perder o sentido. E esse dia também chegou na vida do apóstolo Pedro. Depois dessa saga maravilhosa, quase 3 anos de ministério acompanhando Jesus, ele percebe que está se aproximando da Páscoa. Então, ele pede aos seus discípulos: olha, segue um rapaz ali, que ele tem um cântaro de água. Chega na casa dele e fala assim: é aqui, o meu mestre vai fazer a festa aqui. E ele vai seguindo essas ordens. Então, pensa, a Páscoa, para o judeu, ela é uma festa de alegria e de felicidade, porque é ela que na verdade traz à memória o dia que Deus libertou o povo do Egito, né? Se você assistiu a novela da Record, você sabe, né? O povo era escravo no Egito, aí tinha um mar ali, aí Deus pegou e fez o mar se abriu e tudo, e é na Páscoa que eles celebram isso. O dia que na verdade o espírito da morte passou sobre aquele lugar, e as casas que tinham sangue ali do carneiro pintado na porta, a morte não passou, e eles celebram essa vitória, porque realmente foi um dos maiores milagres da humanidade. Então todas as outras festas, elas têm algumas características muito peculiares, mas a Páscoa, ela tem um significado de alegria. Eles ficavam alegres com aquilo, então eles celebravam, eles cantavam. Aí está lá acontecendo a festa, Jesus aparece ali para eles, ele lava os pés dos discípulos. Aí Pedro de novo, ele falou assim: olha, você não vai me lavar não. Ele falou: Pedro, mas eu tenho que te lavar, porque se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava tudo. Ele não precisa, Pedro. Sabe, a relação de intimidade deles era tão intensa, o clima de festa era tão alegre, até que Jesus estraga a festa. Todo mundo feliz, comendo na mesa, e na verdade não era uma mesa, eles comiam no chão, né? Um de frente para o outro, rindo, gargalhando, e Jesus fala: um de vocês
vai me trair. E aí já não tinha mais clima para comemorar, porque todos eles estavam meio que tentando decifrar essa afirmação. Ele, um de nós vai te trair, Senhor? Ele, sim, um de vocês vai me trair. Quem, Senhor? Por acaso sou eu? E um a um eles falavam, sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Até Judas falou isso. Por acaso sou eu, Senhor? Pedro falou assim, olha, ainda que alguém te traia, eu jamais. Ainda que me seja solícito morrer por ti, eu morrerei por você. Ele falou, não. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro não acreditou muito naquilo. E a festa ficou com aquele clima estranho. Até que Jesus, ele sai ali do cenáculo. O quintal desse cenáculo era só o Getsemane, né? Era só ali o jardim. Então ele falou assim, eu vou orar, venham comigo orar. E quem ele chama? Pedro, Tiago, João, para orar com ele. Ele se afasta dos discípulos, meio que um tiro de pedra, assim, uma distância daqui até ali. E ele vai orar sozinho, e a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Escritores falam que ele suava sangue, ele estava aflito, tendo um diálogo com Deus, e quando ele se vira, os discípulos estão dormindo. Então Jesus fala assim, ei, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Nenhuma hora vocês podem orar comigo. E é interessante que ele não fala aos outros discípulos, ele vira para Pedro, a pessoa Pedro, tinha 3 pessoas lá, mas ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, nenhuma hora pudeste orar comigo? Há 2 minutos atrás você estava dizendo que morreria por mim. Você não pode orar comigo nenhuma hora. Ele volta a orar, e quando volta os discípulos estão dormindo de novo. Quando Jesus estava advertindo os discípulos, chega uma multidão, com tochas, com paus, com porretes, para prenderem Jesus. E os discípulos são pegos de surpresa com aquele momento. Você tem que entender que Jesus, ele sempre escapava de situações perigosas. Em todo o evangelho, quando queriam matar Jesus, muitas vezes Jesus se esquivava, e os discípulos já estavam acostumados com um tipo de Jesus que sempre resolvia o problema, que sempre saía das situações, mas nesse momento, ele pega e vira para a multidão e fala assim, a quem vocês estão buscando? E ele fala, a Jesus. Aí ele, sou eu. Aí Pedro, oi? Ele, sou eu. E se você está buscando a mim, liberte esses. Aí eles foram lá para buscar Jesus, aí Pedro, ele puxa a espada, ele olha para o soldado, ele tenta acertar a cabeça do soldado e ele erra. Porque ele não era um cara das armas, ele era um pescador. Ninguém mira na orelha do outro, ele acerta a orelha do soldado, né? Ninguém mira na orelha e fala assim, vem cá que eu vou cortar a sua orelha. Não, ele tentou acertar a cabeça do cara e errou. Aí Jesus fala assim, Pedro, pelo amor de Deus, guarda essa espada, vem cá, traz a orelha do rapaz, pega a orelha do rapaz, gruda na cabeça dele de novo, e ele se entrega. E os discípulos não estão entendendo o que está rolando. Eles não estão entendendo. Então, quando eles pegam Jesus, e aí os discípulos fogem. E Pedro também foge com os outros, eles estão assustados. Eles estavam vivendo um momento de festa agorinha, e agora já estão vivendo uma noite de luto. Acontece que João, ele era conhecido do sumo sacerdote, e o primeiro lugar para onde levaram Jesus foi para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Aí levando Jesus, eles começam a bater em Jesus, a interrogar Jesus, e Jesus na verdade sempre dando respostas. Eles contrataram testemunhas falsas para dizer falsas acusações contra Jesus. E João, ele como ele era conhecido do sumo sacerdote, ele foi, e no que ele conseguiu entrar, Pedro entrou também. Ele entrou dentro da propriedade da casa de Caifás. Só que João, ele conseguiu entrar dentro da casa onde Jesus estava sendo julgado, e Pedro não, Pedro ficou do lado de fora. Era de madrugada, estava fazendo muito frio, então ele vê uma fogueira ali no cantinho, e ele se aproxima da fogueira e começa a se esquentar. E se esquentando, algumas pessoas se aproximam dele e falam assim, ei, eu conheço você. Você foi o cara que cortou a orelha do soldado. Aí ele, não, fui não. Foi você sim, você é tão parecido com ele. A Bíblia fala assim, a sua fala te denuncia.
o jeito que Pedro falava, denunciava que ele andava com Jesus. Muitas vezes nem nós percebemos a profundidade da influência que nós temos de Jesus nas nossas vidas. As pessoas notam. Existe uma frase que fala bem assim: se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Será se haveria? Porque é impossível caminhar com Jesus e não absorver um pouco da identidade dele, da pessoa dele, da personalidade dele. Caminhar com Jesus te torna parecido com ele, mesmo que você não queira. Porque é assim, você vai absorvendo de Jesus. Pedro nem tinha calculado isso ainda. E as pessoas diziam: você é parecido com ele, você andava com ele. E ele disse: não, eu não conheço ele, eu já disse que eu não conheço ele. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. E Pedro lembra-se das palavras de Jesus, e ele é tomado por uma depressão, ele é tomado por um sentimento de angústia, de tristeza. E a última menção do apóstolo Pedro, no episódio da crucificação de Jesus, é de que Pedro chorou amargamente pela morte de Jesus. Amargamente. Sabe o que isso significa? A Bíblia está dizendo que o choro de Pedro tinha sabor, o choro dele era amargo. Ele sabia que tinha traído talvez a amizade mais pura que ele conheceu na vida. Pedro, ele nunca foi um homem muito educado, um cara muito das etiquetas, ele falava o que vinha na mente dele, mas Jesus foi o cara que deu crédito para ele, apesar das suas falhas, apesar das suas, inconsistências pessoais, do seu jeito bruto de ser. Jesus o amou até o fim. E ele sabia que tinha traído isso, então ele começa a chorar, ele chora, e o evento da crucificação continua. Não bastasse Jesus ser humilhado pelas testemunhas falsas, pelas acusações, em determinado momento, quando ele fala assim: 2 testemunhas falam a verdade. Eu ouvi desse homem que ele disse que ele destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Aí eles perguntam: isso é verdade? Ele falou: você está dizendo, tu o dizes. Aí o Caifás rasga suas vestes e diz: que necessidade temos ainda de mais provas? Vocês ouviram da boca dele que ele tem se feito filho de Deus. Eu declaro culpado. Então, os fariseus e os saduceus, os religiosos daquele tempo, começam a articular como funcionaria a morte de Jesus. Eles ainda estavam na madrugada discutindo isso. Por quê? Porque os religiosos, eles poderiam exercer a sua lei, mas eles não poderiam condenar. O Império Romano não deixava. As execuções penais, elas aconteciam a partir da legislação do Império, e não da lei religiosa deles. Então, sai da casa de Caifás, Jesus é levado para a casa de Pilatos. E lá na casa de Pilatos, Pilatos já observa que aquela prisão não faz muito sentido. Ele sabia também como funcionava o coração dos fariseus, sabia que ele era uma raça de víboras. Então ele começa a interrogar Jesus no sentimento de o libertar. É interessante como que o governador romano, ele olha para Jesus com mais misericórdia do que os outros. Então ele tenta conversar com Jesus e fala assim: por acaso tu és o rei dos judeus? E Jesus fala assim: você está dizendo? Eu sou o rei. Foi para isso que eu nasci. Mas o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, o meu pai enviaria uma horda de anjos e me libertaria da mão de vocês. Mas não. Como o meu reino não é desse mundo, eu estou sendo entregue na mão dos filhos dos homens. E Pilatos ficou perturbado com aquilo, porque é natural que quando se levasse um prisioneiro que está prestes a perder a vida, que ele implorasse por misericórdia, que ele fizesse uma cena. E Jesus não fazia isso. Jesus, ele olhava para cima. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Até a mulher de Pilatos teve um sonho e falou para Pilatos, falou assim: olha, cuidado com o que você vai fazer com ele, porque eu tive um sonho e eu sofri muito por causa dele. Tenha muito cuidado com o que você vai fazer dele. E os fariseus pressionando, e Pilatos não sabia bem o que fazer, porque sabia que ele não era culpado.
Ele falou, a gente pode açoitar ele, liberar. E os fariseus, não, nós queremos que ele morra. Porque aí os fariseus falam assim, nós queremos que ele morra, porque desde a Galileia ele vem pregando contra a lei dos judeus. Aí ele, opa, Galileia? Eu não tenho jurisdição na Galileia, eu tenho jurisdição na Judéia. Então esse não é um problema meu, eu vou passar esse problema para frente. Então Jesus, ele passa pelo terceiro passo da sua crucificação. O primeiro, ele foi para a casa de Caifás. O segundo, para a casa de Pilatos. E agora Jesus é levado até a casa de Herodes. Herodes era o governador da Galileia. E Herodes gostava de Jesus. Herodes já tinha muito tempo que queria ver Jesus, porque ele ouvia dos milagres e das curas que Jesus fazia. Então quando Jesus é apresentado diante dele, ele convoca a corte e pede para que Jesus faça um milagre ali diante deles. Faz aí alguma coisa para a gente ver, para a gente entreter, transforma água em vinho, cura um cego, faz alguma coisa. E Jesus não responde às provocações de Herodes. Você vai perceber que com Caifás ele dialogou, com Pilatos ele dialogou, mas com Herodes ele ficou calado. Jesus, ele não está aqui para satisfazer o seu desejo de entretenimento. Jesus está aqui para transformar a sua vida. Jesus, ele não responde à provocação dos homens, à expectativa dos homens. Jesus não é um palhaço fantasiado ali para divertir as pessoas, não. Jesus não era assim. E Herodes começa a ficar irritado com a recusa de Jesus. Então ele organiza um teatrinho para humilhar Jesus. Ele vai ali e pede para que os soldados deem uma surra nele, coloquem nele uma coroa de espinhos, entregue para ele uma cana, como se fosse um cetro, pega uma capa de um dos soldados e coloca sobre Jesus, e eles começam a zombar de Jesus, fazendo saudações do tipo, esse é o rei dos judeus, esse é o rei dos judeus, e as pessoas começam a humilhar, e ele devolve Jesus, nesse estado de humilhação, para Pilatos, como um sinal, como um ato político, dizendo, você me enviou ele, eu estou devolvendo ele para você. Pilatos ainda busca uma brecha na lei para libertar Jesus, e ele se lembra que era costume naquele tempo libertar um dos prisioneiros. Olha só que gesto de misericórdia do Estado, liberar um assassino no meio da sociedade. Esse era um gesto de misericórdia. Então ele pegou e falou assim, não, vamos colocar aqui, colocou Barrabás e colocou Jesus. Eu não sei se você está atento aos detalhes da Bíblia, mas você já parou para perguntar qual é o significado do nome Barrabás? A palavra Barrabás significa filho do pai, tipo Bar-Aba, filho do pai. Então ele coloca Jesus, o verdadeiro Jesus, e um outro filho do pai. Pessoas que tinham sobre si o mesmo nome, o mesmo significado, e coloca para a multidão escolher. E a multidão, que estava sendo influenciada pelos religiosos, clamava para que Barrabás, um assassino, fosse liberto e que Jesus fosse crucificado. Eles escolheram o filho do pai errado. Então Pilatos lava suas mãos num ato político para dizer, eu não tenho nada a ver com o sangue dessa pessoa, eu sentencio a morte. Ele pede para escrever uma placa em 3 idiomas e coloca na cruz. Jesus, ele passa ali aquele período da via sacra, sabe? Carregando o madeiro, é crucificado, tem as suas mãos perfuradas, é torturado. E não bastasse ser crucificado, ser torturado publicamente, sem roupas. Aquele desenho da roupa é só para aparecer no filme. Mas ele foi crucificado nu, totalmente desconfigurado, ninguém reconhecia mais o rosto de Jesus. Só as mulheres estavam lá, tiveram coragem de ver Jesus, e João. Os discípulos fugiram, Pedro estava chorando em algum lugar, ele não estava preparado para viver aquele dia. Talvez hoje, 2000 anos de histórias depois, você lide com essa história de uma forma melhor, mas para aquele tempo isso era muito profundo, isso machucava. O maior ato de injustiça do universo sendo executado ali diante deles, e eles incapazes de poder ajudar Jesus de alguma forma. O mesmo Jesus que eles viram no monte transfigurado, ao lado de Moisés e Elias, esse mesmo Jesus que eles viram curando leprosos,
enfermos, doentes, cegos, expulsando demônios. Esse era o mesmo Jesus que estava morrendo ali. Ele estava sendo ultrajado lá debaixo da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Até o ladrão do lado estava dizendo a mesma coisa, que ele também não era ladrão, coisa nenhuma. Jesus morre, e ele morre mesmo. Ele expirou, o seu corpo ficou inanimado. Aquele que estava prometendo ser o Filho de Deus, o Deus da glória, os discípulos não estavam com cabeça para processar essas informações. Eles choravam, e nesse choro existia um mix de sentimento, que era aquele sentimento da dor de perder um amigo, mas também o sentimento de se sentir traído. Porque ele dizia ser o Filho de Deus, ele dizia ser o Messias, eles não sabiam processar isso bem. Passa um dia e ele continua morto. Passa outro dia e ele continua morto. No terceiro dia, as mulheres elas vão lá levar algumas especiarias para Jesus ali morto no sepulcro. Até que elas encontram Jesus. Você sabe a história. Porque o meu foco, apesar de eu segurar esse tempo todo falando da crucificação, não é falar de Jesus, é falar de Pedro. Aonde estava Pedro? Onde é que ele estava? Quando elas voltam do sepulcro, depois de ter conversado com Jesus, ela volta para lá e fala assim: ele ressuscitou, ele está vivo, ele veio até nós. Pedro não acreditou. Ele estava escondido, com medo de sofrer as mesmas consequências que Jesus sofreu. Ele estava lá. Ao ouvir da notícia, Pedro e João vão correndo até o sepulcro. Pedro tem o privilégio de entrar lá dentro e perceber que a pedra tinha sido removida. Tinha ali os restos dos panos que cobriam Jesus, estavam enroladinhos no cantinho. Jesus estava ali e não estava mais. E Pedro, que estranha essa história. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Não, vou ler esse texto não. Eu prefiro que você abra em João capítulo 20. Sabe, existe um sentimento que ele toma os nossos corações toda vez que a gente lida com esse texto da morte e ressurreição de Jesus. Às vezes a gente deixa para celebrar isso só na Páscoa. A gente gosta de ver algum vídeo no YouTube sobre isso, mas cara, todas as vezes que eu leio esse texto na Bíblia, meu coração ele ferve. Porque eu tenho que mensurar a injustiça que foi a morte de Jesus. Eu tenho que mensurar. Não dá para viver evangelho, não dá para se dizer igreja, não dá para fazer qualquer coisa em nome de Jesus sem você passar por um mergulho na morte e ressurreição de Jesus. Pedro, ele estava dilacerado por dentro. Depois de perceber dentro de si que ele era incapaz de processar aquelas informações da morte e ressurreição de Jesus, ele simplesmente amadurece, ele reconhece as suas fraquezas, sabe? Ele se percebe talvez o mais indigno dos homens, e ele não tem mais chance de ir lá falar com Jesus. Jesus desaparecia e aparecia em vários eventos. Se você abre a sua Bíblia em João capítulo 20, lá para o verso 29, não, verso 30, João 20, verso 30, o evangelista diz assim: Jesus, pois,
operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É um texto simples, né? Parte dos estudiosos, a maior parte dos estudiosos, eles olham para esse capítulo como um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia. Especialmente João no capítulo 20. Porque existe uma regra de hermenêutica, uma regra exegética, que tenta interpretar a psicologia por trás do texto. Eles chamam de psicologia textual. É quando eles tentam entender mais ou menos quais eram os sentimentos que estavam dentro dos autores ao registrar determinadas passagens. Amém? E para a grande maioria dos estudiosos, João deveria ter acabado no capítulo 20. E esses 2 versículos que nós lemos, eles seriam o final perfeito do livro. Ele registra o momento onde Jesus se encontra com os discípulos, se encontra com Tomé toca ali nas cicatrizes de Jesus, né? É bonito. Aí eles falam assim, e Jesus operou muitos outros milagres que não foram escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E pronto, e acabasse o livro ali. Mas você sabe que João não acaba no capítulo 20. João acaba no capítulo 21. E é isso que não entra na cabeça dos teólogos. Por que foi necessário acrescentar esse capítulo? Porque a impressão que nós temos é que João 21 foi colocado um tempo depois, como se fosse por uma memória, como se fosse para fazer justiça, sabe? Aí, agora eu convido você a ler João capítulo 21. Era só para você entender que na verdade o texto já deveria ter acabado, o evangelho já deveria ter acabado, mas Deus providenciou um capítulo a mais. E nesse capítulo a mais, o coração desse capítulo é o apóstolo Pedro. O versículo começa dizendo que Pedro resolveu ir pescar. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, e ele falou, eu vou pescar. Aí os outros, eu vou pescar com ele também. E todos vão pescar. E sobem no barco, e estão ali pescando, e o detalhe é que eles não pegavam nada. Eles não estavam pegando um peixe sequer. Até que lá de longe, na praia, eles avistam uma pessoa andando por ali. E essa pessoa começa a gritar, dizendo, ei, vocês pegaram algum peixe? E os discípulos, não pegamos nenhum. Aí ele, então joga a rede do outro lado. Aí João, que era o mais espertinho, ele falou, eu já ouvi isso uma vez, em algum lugar. Eu já vi. Eu sei quem ele é. Ei, Pedro, é o mestre. É ele está lá na praia. É Jesus. E Pedro se lembra também. Porque Jesus, ele prepara esse capítulo para que Pedro pudesse viver sobre o mesmo cenário onde ele foi conquistado por Jesus pela primeira vez. Quando ele escuta essa fala, joga do outro lado, Pedro, ele se joga no meio do mar. Ele não espera manobrar o barco, içar as velas, não, ele se joga no mar. E ele estava pescando pelado. Eu não sei por que ele estava pescando pelado, mas a Bíblia fala que ele estava pescando pelado. Então ele nem se preocupou em se vestir, porque a oportunidade que ele tinha de ver Jesus mais uma vez era tão valiosa no coração dele, que ele se joga no mar, e ele vai dando braçada, ele chega à praia e Jesus pergunta, você pescou alguma coisa? E eles estavam lá, os outros discípulos, trazendo 153 grandes peixes. E Jesus já estava com peixe ali. A Bíblia fala que Jesus já estava ali numa fogueirinha, esquentando um peixe. Ele não foi atrás de um peixe quando ele gritou para o barco. Ele foi atrás de Pedro. Ele precisava pescar o pescador de homens. Jesus não tinha necessidade de nada. Ele já estava com o peixe ali.
Então Pedro, ele passa aquele momento tão precioso com Jesus. Depois da ressurreição, Jesus aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. Mas essa tarde ele reservou para ter um momento a sós com o seu discipulado. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Mais um pouquinho de tempo ele fala: Pedro, você me ama? Ele: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele: eu te amo, Senhor. Tu sabes. Sabe, é ofensivo perguntar pela terceira vez. Mas faz todo sentido, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus passou por 3 lugares durante a sua crucificação. Ficou 3 dias soterrado. Foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus, ele estava, reafirmando as convicções de Pedro. Se não fosse o capítulo 21 de João, você não entenderia a proeminência do apóstolo Pedro em Atos. Porque em Atos, logo no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se convertem. As pessoas levavam os enfermos e os doentes diante dele para que pelo menos a sombra dele pudesse curar os enfermos. Se João 21 não existisse, você não ia entender como que aquele cara que negou Jesus 3 vezes tinha tanta autoridade na igreja. Não faria sentido para você. Jesus faz questão de trazer redenção para o apóstolo. Jesus faz questão de trazer redenção para ele. Sabe, o que eu concluo disso tudo é que Jesus, quando ele fala que os amou até o fim, é até o fim mesmo. Talvez hoje, depois de tanto tempo que você conheceu Jesus, você já não está mais se comportando da mesma maneira. Você já não mais está se entregando da mesma maneira. Já não existe tanta intensidade assim no seu coração. Porque talvez você se acostumou com a glória, você se acostumou com a presença. Você vê milagres, vê tanta coisa, vê cultos tão maravilhosos. Mas não, cara. O convite de Jesus é para que você volte para aquele lugar onde Ele capturou o seu coração pela primeira vez. Esse é um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu queria muito que você ficasse de pé agora. Eu queria muito que você ficasse de pé. Sabe, no dia que eu conheci Jesus, eu já tinha algum contato cultural com a igreja. Eu sabia como um culto funcionava. Eu via as coisas acontecendo, coisas muito boas, mas também coisas muito ruins. Coisas que me machucaram muito por parte da igreja. Mas eu sabia que era Jesus. Eu sabia que era Jesus. Então eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu puxava assim, sabe, o meu choro. E falei com Jesus: Senhor, eu faço um compromisso contigo. Eu nunca vou derramar uma lágrima que não seja verdade. Eu não vou fingir estar na sua presença, levantar as mãos, orar em línguas e fazer todo aquele circo que eu já vi acontecer de pessoas que não eram transformadas. Não. O meu compromisso contigo é real e é para sempre. Eu quero que você ore, porque se você se desviou desse lugar, cara, eu quero que você volte para ele. Se você saiu, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar dizimando, ofertando, participando de cultos e conferências. Não é isso que importa. O que importa é o quão distante você está do mesmo Jesus que te capturou. Talvez a maturidade possa até te fazer se comportar de um jeito diferente, mas nunca viver com um coração diferente. Quando Ele te transforma é para sempre.
Então feche os seus olhos, se possível apague essas luzes. Eu quero muito que você comece a orar. Comece a orar agora e fala: Senhor, eu quero voltar para esse lugar. Eu quero voltar para esse lugar, Pai. Esse é o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero estar na sua presença, Deus, porque eu sei o preço que foi pago por mim. Eu sei o que aconteceu naquela cruz. Eu não quero, Senhor, ser como um daqueles que fogem, como um daqueles, Deus, que não tem estrutura para lidar com o dia mau. Eu quero, Senhor, mergulhar nas águas, ainda, Deus, que eu esteja nu, ainda que eu não esteja preparado, eu jamais vou deixar passar uma chance de te ver de novo, de estar contigo de novo, de me dobrar em tua presença e chorar e te abraçar, porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Me perdoa, Pai, se em algum momento eu deixei isso passar, eu deixei, Senhor, a cultura me dominar, Pai. Se em algum momento, Senhor, eu tenho negligenciado a sua palavra. Não, Deus, eu quero ser aquela mesma pessoa, aquela mesma criança. Eu quero que as minhas lágrimas sejam reais, que as minhas orações sejam reais. Pai, eu quero, Deus, que a tua palavra me transforme de novo. Eu quero ser de novo, Pai, o seu pescador de homens. Oh, Deus, eu quero viver essa aliança contigo de modo real. Oh, Deus, comece a orar, igreja, comece a orar. Comece a orar, porque essa não é uma noite para você sair daqui feliz. Essa é uma noite para você sair com uma crise no seu coração. Essa é uma noite para que a sua semana seja perturbadora na sua alma. Para que você consiga olhar para o seu evangelho e perceber que você não está entregando tudo. Se você não tem tudo para entregar para Jesus, Ele não quer mais nada. Ele só quer você. Ele só quer você. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Captura, Senhor, o meu coração. Para que eu nunca mais, Senhor, possa me afastar da sua presença. Para que eu nunca mais seja uma pessoa diferente, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Toma, Senhor, meu coração. Recebe, Deus, a minha adoração, Deus, como algo real. Talvez seja o último ato das nossas vidas. Mas, Deus, queremos ter um eterno compromisso contigo. Um eterno compromisso contigo.